tudo para mim, Senhor. Tu és inigualável, Senhor. Incomparável Deus. Tudo para mim. Declare mais um pouco que você o tem como tudo na sua vida. És tudo para mim, Senhor. Repita isso. És tudo para mim. És tudo para mim. Solte a voz e cante. Senhor, Força. és tudo para mim. És tudo para mim. És tudo para mim. Senhor, és tudo para mim. Ouça a igreja de Deus. És tudo para Jesus. mim. Jesus és tudo. Tudo para mim. Senhor. Senhor, és tudo para mim. Incomparável. Tudo para Todo-poderoso. Verdadeiro Deus. para mim. És tudo para mim, Jesus. Senhor, Repita comigo, Senhor Jesus. Repita comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Tu, Senhor, tu, Senhor, és meu Deus. és o meu Deus, És meu dono. és o meu dono, És o meu redentor. és o meu redentor. E eu vim nessa noite E eu venho nesta noite orar com meus irmãos orar com meus irmãos na tua presença. na tua presença, Pois o Senhor pois o Senhor é solução, é solução, é redenção, redenção, é libertação é libertação para cada um de nós. para cada um de nós. Amém. Amém. Aplaude Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Convido vocês, irmãos que estão aqui, sentar-se. Os que estão em casa, sejam bem-vindos, bem-vindas. Quem está acompanhando aí, se puder tomar a palavra de Deus, nós vamos meditar a palavra no livro do Êxodo, no 3º capítulo. Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Êxodo, nós temos aqui onde diz sobre o chamado de Moisés. Então, eu posso ler? Já encontraram aí? Quem está com a Bíblia na mão, que está craque? Diz a palavra assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio de uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que essa sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. E Deus: não te aproximes daqui, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. O Senhor disse: eu vi a aflição de meu povo, que está no Egito, e eu vi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos, e desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel. Lá onde habitam os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus,
os heveus e os jebuseus. Agora eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhes faziam os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Até aqui, palavra do Senhor. Palavra do Senhor, bem forte. Amém. Aplaude então a palavra do Senhor, irmãos. Amém, 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 amém. Parabéns. Nós estamos aqui em um número um pouco reduzido, mas eu estou vendo que faz toda a diferença ser de Deus. Os aplausos foram maravilhosos. Amém? Isso é uma resposta ao nosso Deus. Isso é um louvor ao nosso Deus. Glória a Deus. Para quem não me conhece, talvez alguém daqui da igreja não me conhece, eu sou o Oswaldir, né? Talvez alguém está em casa e não conheça. E sou da Missão ID também aqui, do núcleo de Limeira. Então nós estamos hoje no grupo de oração, quinta-feira, e é um prazer muito grande poder rezar com você aqui na igreja e em casa. Poder meditar a palavra juntos. Porque Deus tem, além de uma mensagem tremenda para nós, Deus tem poder nesta noite para depositar na nossa vida. Para fazer coisas que nós não imaginamos em nossa história. Você crê sim ou não? Sim. Levanta a mão se você crê. Diga, eu creio, Senhor, que Tu vais fazer na minha vida coisas que eu não imagino. Coisas que eu não espero. Porque o Senhor é Deus. Amém, amém e amém. Falar em fazer, você já tentou fazer algo e não deu certo? Já, Paulinha? Já, Binério? As mulheres, né, os homens, talvez nem tanto, mas às vezes você vai fazer uma comida e não dá certo. Já estragou alguma comida? Não deu certo. Ou queimou, ou ficou bom. Nossa. E aí você talvez... É duro assim, quando você vai servir alguém, né? Você vai fazer aquela sobremesa. E você viu... Hoje em dia pega na internet a receita, né? Mas era tudo escrito, não era? Tinha livrinho de receita. Aí você pegava... Você ia num lugar, você pegava, copiava a receita da tua amiga, do teu amigo, sei lá. E trazia aquela receita. Não, vou fazer. Mas estava tão gostoso que eu comi e não está gostoso isso daqui. Não deu certo. Não acontece isso? No caso de uma receita, né? Mas pode ser uma outra coisa. Tantas coisas que a gente pensa. E em fazer, e na hora da execução nem sai tão bem. Eu me lembro aqui que eu não sou bom de receita, de cozinhar, eu sou... Nem, não adianta. Bom, mas eu me lembro que ainda quando eu era mocinho, né? E lá na área rural, quando a gente trabalhava no sítio, na roça, e meu pai está aqui, ele é prova disso, né? Eu falava para ele, pai, a gente não pode depender de uma só cultura. Sabe o que é isso? Cultura. A cultura na roça é você cultivar o milho, você cultivar o algodão, você cultivar o café. Então, são culturas diferentes. Não é cultura de povos, mas cultura de plantio. E a gente tinha, no nosso sítio, a gente tinha o cultivo de café. A gente cultivava café. Eu fui criado embaixo do pé de café. Quantas vezes, né, que a gente vai colher o café? Naquela época, o sistema não tinha colheitadeira, essas coisas. Então, era tudo no sistema rústico, né? Rústico. E a gente derrubava o café no chão. Naquele tempo, algumas pessoas usavam um pano para colocar por baixo, mas a gente não usava, porque era o sistema da região. E a gente derrubava o café no chão, e a gente tinha que limpar o tronco do pé de café, né? Porque caía muito café ali, não podia perder. Já fez isso, Maria? Já fez? Não podia perder, então tinha que limpar. E quantas vezes que eu entrei embaixo do pé de café e dava de topo com a cobra? Já aconteceu, Maria? Quantas vezes que eu dei de cara assim com a jararaca e pulei para trás, né? É Deus que dá livramento, né, gente? Então, voltando à questão da cultura, eu falava para meu pai, pai, a gente tinha 8.000 pés de café no nosso sítio. É café para caramba, né? E não era assim como é hoje plantado, a carreirinha de café. Era
covas distanciadas uma da outra. E eu falava, pai, nós não podemos depender de uma só cultura. Nós precisamos plantar alguma coisa. E assim, na região que a gente estava lá, tinha muito japonês, e eles plantavam muita fruta. A cidade de Mirandópolis, por exemplo, estava no Fantástico. Um abraço se tiver alguém de Mirandópolis assistindo aí. Que ela não é uma cidade que... É uma cidade rica, por conta do cultivo de muitas frutas. Era uma cidade que produzia demais. E eles plantavam muita... Aí eu falei assim, vamos plantar goiaba. Aí eu escolhi o pedaço de terra que a gente ia plantar goiaba, né? Mas sem um desenvolvimento, sem uma correção de solo, porque é preciso estudar o solo, fazer análise, colocar o que é o nutriente necessário, tirar a acidez com calcário, com um monte de coisa que a gente sabe que existe. E a gente estava tentando fazer essa cultura. Só que de forma não... Talvez se fosse hoje eu ia procurar no YouTube, né? Tá cheio de vídeo ensinando como se faz hoje. Não faz quem não quer, porque tem muita coisa boa. Mas naquela época não tinha YouTube, não tinha nada dessas coisas. A gente tinha que buscar informação de outra forma, mais difícil. E a goiaba simplesmente não cresceu, não deu certo. Não deu certo. Então, a gente tentou, mas não deu certo. Por que eu estou falando isso? Porque tudo na vida precisa de uma transformação, precisa de uma mudança, precisa de um processo, ou não é? É um processo para a gente transmitir hoje aqui a live, é um processo para a gente poder estar aqui hoje no grupo de oração. A gente tem que movimentar algumas coisas para acontecer. É um processo o trabalho da gente, a profissão, né? Tudo na nossa vida passa por um processo. E a gente às vezes quer pular etapas. A gente às vezes quer fazer do nosso jeito e sem muita informação. Eu digo na vida particular, na vida natural. A gente quer fazer acontecer muitas vezes sem detalhes. E a vida é feita de detalhes. E Deus está dizendo a nós hoje, na palavra de Êxodo capítulo 3. É um capítulo muito, muito lido. Essa passagem de Moisés aqui na rocha. Aliás, na sarça. Nós olhamos para uma realidade de um homem que também passou pelo processo, mas que por um tempo passou por um processo humano, científico, talvez, cultural, talvez, com certeza, mas não um processo divino. E Moisés, claro, Deus tira Moisés ali por um momento de milagroso das águas do Egito, aliás, das águas do Nilo, e leva a filha do faraó a encontrar Moisés, a pegar Moisés. Mas o processo que Moisés passa dentro da corte egípcia, dentro da casa do faraó, é um processo humano, tecnológico da época, cultural da época, um processo dessa forma. E Moisés, uma hora ele sai, no momento que ele sai, ele encontra um egípcio. Ele vê o sofrimento dos seus irmãos, dos seus semelhantes, do povo hebreu, e ele encontra um egípcio maltratando, batendo em um hebreu. E Moisés vai e mata aquele egípcio. Mata aquele egípcio. Ele comete um assassinato. E então, depois ele vê dois hebreus brigando e ele vai aconselhar. Por que vocês estão brigando um com o outro? E ele diz, por acaso você vai querer matar a gente também, igual você matou o egípcio? E aí ele pensou, todo mundo já deve ter conhecimento do que eu fiz. O faraó vai querer me matar. E ele foge para a terra de Madiã. Ele foge para longe. Diz a Bíblia que Moisés tinha 40 anos quando ele vai embora do Egito. E ele vai para Madiã, e ele fica mais 40 anos em Madiã. Casa com a filha do Jetro, e lá ele tem o filho Gerson, lá ele tem a formação da sua família, e se torna um pastor de ovelhas. E no pastorear da ovelha, Moisés volta, ele vai levar as ovelhas para a pastagem, e ele vê que a montanha, ele pode passar ela, ele pode ir além da montanha, ele pode alcançar mais. Ele vai, e quando de repente
aparece essa sarça que nós lemos aqui no texto, aparece essa planta cheia de um fogo, cheia de chamas, mas que não se queima, que não se consome. E aí, então, Moisés quer se aproximar para ver o que é, né? Talvez a gente poderia até correr de medo, né? O que é isso? Nunca vi uma coisa dessa. Mas ele se aproxima e Deus fala com Moisés. Deus fala aqui, não te aproximes. Tire suas sandálias, tire seu calçado, porque essa terra é uma terra santa. Essa terra é uma terra santa. E aí, Deus revela a Moisés, olha, eu vi toda a aflição, eu vi todo o sofrimento, eu vi a escravidão do meu povo, eu vi toda a dor que eles estão passando, e eu escutei o clamor. Houve quem clamou. Alguém clamou. Não sei se todo o povo, mas teve quem ergueu um clamor a Deus. Ergueu um clamor a Deus. Lembra da história do Jackson, falou aqui, a história bem conhecida do elefante? Ele não sabe o poder que tem, né? E nós, hoje estamos aqui. Não há segredo para nós, que o nosso Deus é todo poderoso. E o poder de Deus está a seu favor e ao meu favor, amém? Então você sabe o poder que você tem, amém? Há um poder de Deus dentro da sua história, dentro da sua vida, da minha vida. E Deus está trabalhando. Deus não se separou de nós. Deus não abandonou. Deus não terminou o processo ainda. E não paralisou o processo. Olha, eu desisti da Paulinha, eu desisti do Binelli, eu desisti da Rosa. Não é essa a frase de Deus. Não é essa a identidade de Deus. Não é esse o modo dele agir. Deus continua conosco. 40 anos de corte, lá junto do faraó, Moisés. 40 anos junto a Jetro, junto ao pastoreio de ovelhas. E aí então Deus fala, você vai tirar o meu povo, eu vou estar do teu lado, eu vou fazer prodígios, eu vou fazer sinais, eu vou fazer coisas que homens não viram. E Moisés questiona por um tempo, diz que é gago, e Deus dá um jeito. Usa Arão, que é seu irmão, e vai falar, e vai buscar o meu povo. E aí, Moisés passa por todo esse processo, o mar se abre, mas antes do mar se abrir, aparecem as moscas, as rãs, a saraiva, aparece a água se transformando em sangue, aquilo tudo, as 10 maravilhas que Deus fez no Egito. E ele entra pelo deserto, e Moisés está no deserto, está caminhando no deserto. Há uma nuvem durante o dia que Deus manda para cobrir o povo, e há uma coluna de fogo para aquecer e iluminar a noite, porque Deus está com o povo, Deus está com Moisés. E Moisés fica mais 40 anos de deserto. 40 anos de deserto. E quando ele chega às portas de Canaã, quando ele chega no Monte Nebo, quando ele de lá do monte avista aquela terra linda, produtiva, fértil, maravilhosa, espaçosa, como disse Deus, ele olha, mas ele não entra. Deus tinha dito para ele que ele não iria entrar, por conta de um pecado, por conta de uma fraqueza, se eu não me engano, acho que é Êxodo 32, por aí. Eu não me lembro. Mas ele está ali e ele acaba falhando quando fala sobre a terra de em Meribá, ou em Meriba, né? Ele desobedece. Mas só que assim, São Paulo vai dizer, a carta de Judas, que Moisés ressuscitou. Nós olhamos para Mateus, ou em outro evangelista, que fala sobre a transfiguração, e quem aparece é Elias, Moisés e Elias. Então nós vemos que Deus deu o melhor, uma terra ainda melhor do que Canaã. Canaã era maravilhosa, Canaã era tremenda, mas a terra, a pátria celestial, foi o que Moisés recebeu. Deus deu o melhor para este homem de Deus. Mas eu falei aqui muito resumidamente, 40 anos, aonde? Primeiro 40 anos? Fala para mim, ajuda eu.
Os primeiros 40 anos de Moisés, onde foi? No Egito, casa do faraó. Depois mais 40 anos onde? Onde? Deserto de Madiã, apacentando ovelhas. E depois 40 anos caminhando pelo deserto com o povo hebreu, com o povo de Deus. Então deu 120 anos. Esse homem morreu com 120 anos. Aliás, o momento em que Deus faz a obra maravilhosa na vida de Moisés. Mas entende que isso tudo foi um processo na vida dele? Você entende que isso tudo foi, cada ano vivido, cada momento vivido por Moisés, Deus foi trabalhando a história dele, Deus foi forjando a história dele. E eu quero agora entrar no tema da pregação. Diz assim: Deus forja homens e mulheres espirituais. Deus forja homens e mulheres espirituais. Quem que Deus forja? Homens e mulheres espirituais. Irmãos, forjar, existe uma diferença entre forjar e fundir. O ferro fundido, ele é derretido e colocado em uma forma, em um molde. A fundição tem um molde da peça desejada, planejada, construída, e o líquido, depois do ferro derretido, depois do metal derretido, é colocado dentro desse molde, e aí ele vai tomar forma e vai virar uma peça. No forjar, também existe uma forma, é uma ferramenta, que na verdade não vem o aço derretido, o material não vem derretido, mas ele vem em lingote, aquele lingote bem quente, vermelho de fogo, e ele vai ser colocado dentro da forma, da maneira que vai ser desejada a peça, aquela peça vai ser formada, e aí a ferramenta vai bater, ela vai batendo, como se ali aquele ferro quente, aquele ferro vermelho, aquele lingote de ferro, até ele tomar a forma da peça que a forma deseja, que a ferramenta está construída. Então, uma peça forjada é uma peça batida. Uma peça forjada é uma peça que está sendo colocada na forma que o construtor quis. E um homem forjado, uma mulher forjada, ele vai ser colocado em uma forma divina, amém? Ele vai sendo colocado dentro de uma forma que Deus constrói, que Deus tem para a vida dele, para a vida dela. E lá dentro daquela forma, Deus vai moldar, Deus vai colocar aqui, ali, os detalhes. Talvez ele tenha que ser prensado, talvez ele tenha que ser espremido, talvez, olha, tem um cantinho desajustado aqui, mas vai ter um ajuste ali. Deus vai ajustar detalhe por detalhe, porque a peça tem que ficar perfeita, amém? Perfeita. Meus irmãos, o mesmo Deus da sarça, o mesmo Deus das chamas da sarça, é o Deus que vai trabalhando a nossa vida com fogo, amém? Com fogo divino, com fogo do Espírito Santo, com um fogo sobrenatural dele, um fogo que se sobressai a qualquer fogo, a qualquer coisa que se possa imaginar. O Deus vai colocar, ele tem uma forma, ele tem um modo, ele tem um jeito, ele tem um plano, ele tem um desígnio para você, para mim. O Senhor Deus nos escolheu para a eternidade com ele, amém? E Deus está num processo de mandar fogo sobre a matéria-prima. Oh, meu amado, que eu seja essa matéria-prima do Espírito, aleluia. Que você seja essa matéria-prima do Espírito Santo, glória a Deus. Para quê? Para que Deus faça de nós da forma como Ele desejou, do modo como Ele planejou, do modo como é o formato que Ele quer para mim, para você. Aplaude o Senhor! Se você quiser, aplaude mais forte. Aleluia. Deus está colocando a gente dentro de uma forma. O processo pode ser ainda demorado. 120 anos para Moisés. Eu não sei se vão ser 50, 60, 80. Eu não sei quantos anos nós vamos estar aqui. Mas durante esse tempo, é um tempo em que nós devemos ser homens e mulheres que se rendam a esse Deus. Ele não vai obrigar ninguém a entrar na forma, mas ele vai convidar, ele vai querer tratar com carinho,
e colocar a gente dentro da forma que Ele deseja. E assim seremos fortalecidos. Porque uma peça forjada é uma peça forte. Já viu aquelas chaves de soltar parafuso ou apertar? Que está escrito assim, aço forjado. Já viu? Já tentou entortar uma peça daquela? Não entorta, né? É um aço forjado, é um aço duro. É um aço resistente. É um aço forte. Amém? Os forjados no Espírito, os forjados no fogo do Espírito Santo, são fortes, amém? Diga para o irmão aí, para a irmã, você é forte. Você está sendo forjado no fogo do Espírito Santo, aleluia. Olha, você é resistente, há uma resistência, porque o poder de Deus te faz resistente. O aço forjado, ele se torna forte. E vamos falar uma coisa aqui. Quem está forjado, sendo forjado por Deus, como aço, não entorta. Não vai por caminhos tortos, amém? Não vai por caminhos tortuosos. Porque está sendo forjado. Há uma resistência. Há uma consistência diferenciada naquela que se deixa forjar por Deus. Pelo fogo do Espírito Santo. Pelas labaredas do Espírito Santo. É um fogo que queima. É um fogo que arde a nossa alma. É um fogo espiritual. As pessoas falam assim, mas cadê esse fogo, Oswaldir? Eu não estou vendo nenhuma chama. Meu amado, minha amada, só entrega a sua vida ao Espírito de Deus. Só vamos entregar a nossa vida ao Espírito de Deus. Claro, Moisés pecou, Moisés errou. E Deus não desistiu dele. Você e eu pecamos, erramos. E Deus não desistiu de nós. Deus vai continuar o que Ele iniciou, amém? Há uma obra que Deus quer concluir. E isso é a minha vida. Através do forjar de Deus. Deus forja santos. Deus forja homens e mulheres espirituais. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus quer. Sabe, Deus vai continuar a obra que Ele vai concluir a obra que Ele começou. Ele vai concluir a peça, a pessoa, o homem, a mulher, o escolhido, o eleito, a eleita de Deus, a eleita dele. Deus escolheu você. Não saia da forma, amém? Deus te colocou na forma, está trabalhando. Deus colocou eu também na forma, está trabalhando a nossa vida. Não vamos sair da forma, não vamos sair do molde, não vamos sair da onde Deus nos colocou. Ele vai chegar ao fim. A verdade é essa: Deus vai concluir de maneira maravilhosa, sobrenatural, tremenda, a obra que Ele iniciou em nossa vida pelo fogo do Espírito Santo. Convido você a ficar de pé. Quando Moisés subiu o Monte Sinai, já no deserto do Sinai. E ele subiu lá em cima porque Deus falou com ele. E não sei se você lembra que quando Moisés subia a montanha e quando ele descia, o rosto dele brilhava. As pessoas não conseguiam olhar para a face de Moisés. O rosto deste homem brilhava. E quando Moisés estava recebendo as tábuas da lei, dos 10 mandamentos lá no Monte Sinai, diz que a montanha do Sinai é muito grande. E a montanha, ela fumegava, saía fumaça. Que Deus falando com Moisés, a montanha tremia, o Sinai tremia pelo poder de Deus, do grandioso Deus. E quando Moisés desce a montanha com as tábuas na mão, as pessoas, elas estavam achando que Moisés demorou demais. Se demorou demais, esse Moisés está demorando muito para descer. E enquanto Moisés estava lá falando com Deus, enquanto Deus colocava as tábuas da lei, as pessoas construíram um Deus, um bezerro de ouro. Construíram um ídolo que não é Deus. Queridos, fica uma grande lição para nós hoje. Não queiramos apressar o processo. Amém? Não. Precisamos estar nas mãos de Deus.
Não vamos deixar o processo do nosso jeito, no nosso tempo. Não sei quanto tempo Deus vai usar, mas seja o tempo dele. Porque senão a gente vai fazer besteira igual esse povo fez. A gente vai criar um bezerro de ouro, a gente vai sair do molde, daqueles moldes de Deus. E a gente não vai deixar o Deus Todo-Poderoso nos forjar. Quero que você cante com um ministério. Se quiser fechar os olhos, feche. Você que está em casa, se quiser também, participe da oração. Há poder de Deus para cada um de nós aqui e também para você que está em casa. Oremos por essa canção, na presença do Deus que forja homens e mulheres espirituais. Aleluia. Estou a esperar uma porção maior. Estou a esperar. Cante, meu amado, minha amada, cante. Uma unção maior. Preciso de ti, Espírito de Deus. Diga a Ele que você precisa. Preciso de ti, Espírito de Deus. Preciso de ti, Espírito de Deus. No início, estou a esperar. Estou a esperar uma porção maior. Estou a esperar uma unção maior, uma unção maior. Declare: preciso de ti, Espírito de Deus. Preciso de ti, Espírito de Deus. Erguendo seus braços e cante: eu quero ver, eu quero ver o teu poder agindo aqui. Eu quero ver, eu quero ver o teu poder agindo em mim. Eu quero ver o teu poder agindo aqui. Eu quero ver o teu poder agindo em mim. Se você quer, você canta. Eu quero ver o teu poder agindo aqui neste lugar, Senhor. Eu quero ver o teu poder agindo em mim. Oh, glória a Deus, aleluia. Enche-nos, Senhor, enche-nos do teu poder. Nós precisamos, nós queremos. Vem com o teu poder agir em nós, agir em nós. O processo, é o Senhor quem pode fazê-lo. É o Senhor quem pode, Senhor, mudar. É o Senhor quem pode moldar. É o Senhor quem pode moldar com teu fogo. Senhor, forja-me. Diga para o Senhor te forjar, meu amado. Diga para o Senhor te forjar com o Espírito, com o fogo do Espírito, com o fogo da unção.
Fala: Senhor, forja-me segundo a tua forma, segundo a tua vontade, segundo o teu plano, pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Oh, pede o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo. Clama, chame por Ele. O Senhor ouviu o clamor de um povo lá no Egito. O Senhor ouviu um povo escravizado, sofrido, um povo ferido. Mas o Senhor ouviu e veio fazer coisas maravilhosas. E Ele vai fazer, aleluia, coisas maravilhosas em nossas vidas. Vem, Espírito, vem, Santo Espírito. Cante, meu amado, cante, minha amada. Força, o teu poder, Senhor, o teu poder agindo aqui, Deus. Eu quero ver o teu poder agindo em mim. Oh, canta com a tua alma, canta com toda a tua força e tua fé. Deus está aqui. Força, igreja, força, homem e mulher. Eu quero ver o teu poder agindo em mim. Comece a falar com Deus, comece a falar com Ele, comece a falar, mas agora em espírito. Oh Deus, queremos o teu espírito, aleluia. Oh, yalabalaba, yalabanda, labala, soria, laba. Oh, yalabala, yabalabada, yabalaba. Há poder de Deus aqui, a presença de Deus é real aqui, aleluia. Eu convido você a orar. Deus está conosco, o Espírito Santo está aqui, aleluia. Oh, yalabala, yalarie, oh, shiribidabala, yamandar, yalarie. Oh, ore, meu amado, ore, minha amada, ore, querido, ore. Deus está trabalhando, o processo está acontecendo, aleluia. O processo de Deus está